como vai pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Agora vamos lá, mais rápido, hein? Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Bom dia a todos lá em casa, em especial às crianças, a quem eu
desejo um feliz Dia da Criança Africana. Sim, daqui a 2 dias celebras o Dia da Criança Africana. E eu queria vos dizer que um dos vossos direitos, por exemplo, é ter uma família. Uma família é muito importante para nós crescermos bem e saudável. E eu vou vos contar hoje a história de um personagem da Bíblia que teve uma família muito especial e que ajudou a tornar-se um grande líder. Esse personagem de quem estou a falar é Moisés. Então, nós podemos ver aqui na nossa imagem Moisés ainda bebê junto com a sua família. Moisés era filho de Joquebede também e de Arão. Eles viviam no Antigo Egito, onde o faraó perseguiu muito o povo hebreu, porque eles cresciam bastante, então isso fazia com que ele quisesse eliminá-los. Certo dia, o faraó decidiu que devia se matar todos os bebés do sexo masculino que nascessem de mulheres hebreias. Então, a mãe de Moisés decidiu protegê-lo e ela meteu-o num cesto e colocou no rio Nilo para que ele assim ficasse protegido, pois ela acreditava que de alguma forma Deus iria proteger Moisés. E o cesto foi descendo o rio até chegar perto do jardim do palácio do faraó, onde estava a filha do faraó que tinha ido para lá para se banhar. E então, quando ela viu o cesto, ela pediu para que uma das criadas apanhasse o cesto. E quando ela abriu o cesto, ela viu que lá dentro estava um rapazinho. E ela decidiu ficar com esse rapazinho para criá-lo como se fosse seu filho. Nessa altura, Miriam, que era irmã de Moisés, estava lá perto, vigiando para ver o que ia acontecer ao irmão. E então ela se aproximou da princesa e disse à princesa que ela poderia arranjar alguém que tomasse conta de Moisés e o amamentasse até que fosse a altura de ele voltar para o palácio. E então Miriam foi e chamou a própria mãe de Moisés. De modo que, nos primeiros anos de vida, Moisés pôde estar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai e com os seus irmãos. E assim, desta forma, Moisés aprendeu a palavra do Senhor, melhor dizendo, e ele aprendeu os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Mas, a certa altura, Moisés teve que voltar para o palácio, onde ele foi apresentado ao faraó e passou a viver como se fosse o filho da princesa. Moisés cresceu, mas Moisés nunca se esqueceu da palavra de Deus que a mãe e o pai tinham colocado no seu coração. E quando ele se tornou adulto, um dia Deus chamou para liderar o povo, para conduzi-lo para fora do Egito até a terra prometida. Meus meninos, o que eu quero que vocês aprendam com essa história é o seguinte: é muito importante termos uma família que nos ama, é muito importante termos uma família que nos ensina a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia, onde encontramos bons valores, bons princípios que podem nos ajudar a ser bem-sucedidos na nossa vida. Por isso, tu que estás lá em casa, menino e menina, eu te peço que tu possas orar para que tenhas a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. Pede à mamãe, pede ao papá para te ensinarem ou então para te levarem a uma igreja onde podes aprender os princípios da Bíblia que podem te ajudar a ser um grande homem, uma grande mulher no futuro. E Deus pode te usar assim como usou Moisés.
Basta abrires o teu coração, aceitares Jesus no teu coração como teu Senhor e Salvador, e Ele te usará para fazer a sua vontade. Oremos então nesta hora para que Deus seja conosco. Pai Santo, eu te agradeço pelas crianças de Cabo Verde. Eu te peço que te abençoes a todos, de Santo Antão a Brava, Senhor. Que Jesus seja o amigo de todos e que lhes faça feliz. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos os nossos irmãos que nos assistem de Santo Antão à Brava, a todos os nossos amigos também que nos assistam em casa. Graça e paz aos trabalhadores desta casa que têm nos assistido aos domingos através deste programa, e que Deus vos abençoe ricamente. Este é o dia que fez o Senhor, diz o salmista. Por isso, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E para iniciarmos o nosso tempo de culto, vamos entoar o coro Entrarei na presença do Senhor com gratidão. Sejamos gratos a Deus pela vida, pela saúde e por estarmos de pé nesta manhã. E também pela oportunidade que Ele nos tem dado de louvar e de engrandecer o seu santo e bendito nome. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos e louvor, e direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, oh, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, oh, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Oremos. Pai Santo, te louvamos na manhã deste dia, pela Tua graça e pela Tua bênção sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Deus, de pregar a Tua palavra através dessa estação, ó Deus, de televisão. E nesta manhã rogamos uma bênção especial, ó Deus, sobre todos que nos assistem nesta manhã. E que Teu Santo Espírito possa visitar cada pessoa em particular, Senhor. E que ao pregarmos a Tua palavra, ela não volte vazia, porque assim é a promessa que nós encontramos nela, Senhor. Por isso, nesta manhã, pedimos assistência sobre cada lar, cada família, Senhor. Lembra daqueles que estão doentes, ó Deus, toca os seus corpos para que sejam restaurados, Senhor. Lembra daqueles que estão aflitos também, ó Deus, que haja socorro do alto, Senhor. E que, na verdade, ó Deus, este dia sirva para nós engrandecermos e glorificarmos o Teu santo e bendito nome. Louvado seja o Teu nome nesta manhã.
lembramos também dos nossos governantes, lembramos também, Senhor, ó Deus, neste momento, de todos aqueles, ó Deus, que têm trabalhado a favor da nossa terra, ó Deus, nesta época difícil em que estamos a viver, ó Deus, por causa do coronavírus. Que haja sabedoria do alto e que haja unção do Teu Santo Espírito. E acima de tudo, ó Deus, pedimos a Tua intervenção, porque a Tua mão é poderosa para trazer cura, Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora de adoração. Somos chamados a adorar a Deus nesta manhã. Amém. Há 23 anos encontrei um grande amigo, Jesus, meu Salvador. E desde aquele dia, a minha vida foi transformada. E nesta manhã, somos convidados a celebrá-lo. Achei um grande amigo, Jesus, meu Salvador. Achei Um grande amigo, Jesus, meu Salvador. Ele é guarda com ternura e é paz. E Ele é seus cuidados constantes
este grande amigo também. É aquele que, na verdade, nos dá a vitória. O hino 397, nos nossos hinários, Vitórias em Jesus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Nesta manhã, para a nossa consideração, a palavra do Senhor que vamos usar para a nossa meditação, consideração, se encontra no livro de São João, capítulo 8, versos 31 a 36. E assim nos diz a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos da descendência de Abraão,
e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz e nos ensina, nos mostra também que a verdadeira liberdade só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Esses versículos continuam ou constituem uma passagem fundamental para entendermos a salvação genuína, mas também o verdadeiro discipulado. João enfatizou estes factos ao ressaltar a verdade e a liberdade. E o foco nesta passagem está sobre aqueles que foram treinados nos fundamentos da fé em Jesus Cristo, como Messias e como Filho de Deus. E nos demonstra também que a fé salvadora não é volúvel, mas firme e bem estabelecida, e que a maturidade espiritual se expressa num total comprometimento com Cristo, com a sua verdade, resultando em liberdade genuína e total. Quando pensamos na palavra liberdade, nos vem à mente aqueles que perderam a liberdade por algum motivo, nomeadamente porque cometeram algum tipo de crime. E quando pensamos, então podemos ver que a liberdade humana ela é limitada. Ou seja, quanto mais grave o crime, menos liberdade nós temos. Enquanto que quando nós conhecemos Jesus Cristo e Ele nos liberta, nós podemos ver claramente que essa liberdade ela é progressiva, mas quanto mais nos relacionamos com Cristo, mais livres nós somos. A liberdade que Cristo nos dá, ela é progressiva. E no verso 31 nos diz que Jesus falou aos que haviam crido nele. Este é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. É crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. É crer em Jesus Cristo como o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo. E a verdadeira liberdade, nós entendemos aqui no texto, vem para aqueles que creem na pessoa de Cristo como Salvador. Mas ainda o texto nos diz, e Jesus desafiou esses discípulos, dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Este é o segundo passo, que é a obediência perseverante à Escritura, ou aos mandamentos de Jesus, e também é fruto, ou a evidência de uma fé genuína, que na verdade crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador. A palavra permanecer significa deter-se ou prender-se continuamente às palavras de Jesus. E o crente genuíno adere com firmeza aos ensinamentos de Jesus, obedece-os, mas também os pratica. Assim, a pessoa que permanece nos ensinos de Jesus, o apóstolo João, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 9, ele diz que realmente aqueles que permanecem na palavra de Jesus têm o Pai e também têm o Filho. Ou seja, os discípulos verdadeiros são tanto alunos como verdadeiros seguidores fiéis de Jesus Cristo. Mas Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Verdade. Aqui não se refere apenas aos factos que envolvem Jesus como Messias e Filho de Deus, mas também o ensino que ele trouxe. O discípulo do Senhor Jesus Cristo
genuinamente salvo e obediente, conhecerá a verdade divina e a liberdade que Cristo dá. E essa verdade não vem apenas por causa de uma concordância intelectual. Ou seja, não entendemos apenas pela razão. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas a verdadeira liberdade nós a conhecemos quando verdadeiramente estamos comprometidos com Jesus Cristo Salvador. E é por isso que ele disse aos discípulos, antes da sua ascensão, enviarei o Espírito Santo, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e também vos ensinará todas as coisas que eu tenho ensinado. Então podemos concluir que quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais conhecemos os mandamentos de Cristo, mais livres nós seremos. Mas também entendemos que, para além dessa liberdade ser progressiva, essa liberdade tem um propósito, de acordo com os versos 34 e também o verso 33. E os discípulos disseram a Jesus, jamais fomos escravos de alguém. Pelo facto de os judeus muitas vezes terem estado sob o domínio de outros povos, nomeadamente egípcios, assírios, babilônicos, gregos, sírios e romanos, se calhar tinham pensado que Jesus estivesse a falar no sentido de uma liberdade exterior, de uma liberdade física e não interior e espiritual. Por isso que Jesus enfatizou e disse, em verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o tipo de escravidão que Jesus tinha em mente não é escravidão física, mas a escravidão espiritual por causa do pecado. E a ideia de cometer pecado é cometer pecado habitualmente, ou seja, o pecado torna-se um hábito na vida do ser humano. E a escravidão, em última análise, não é política, não é econômica, mas sim é espiritual. Por isso Jesus não se deixaria reduzir a um simples Messias político. Ele não veio para libertar da opressão física, mas sim da opressão espiritual por causa do pecado. E o propósito desta liberdade é a libertação do pecado, do jugo que escraviza o ser humano, que escraviza o homem. E após essa liberdade, agora esse homem ou os homens passam a ser testemunhas de Cristo. E é para isso que Cristo nos liberta. Por isso ele disse, verdadeiramente sereis livres. Um outro aspecto dessa liberdade que nós encontramos em Cristo, para além de que essa liberdade ela é progressiva, ou seja, à medida que nós conhecemos Cristo, nos tornamos mais livres. Para além dessa liberdade de ser, como já vimos também, uma liberdade que tem um propósito estabelecido por Cristo, essa liberdade também ela é uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver no Velho Testamento que Deus levantou homens e mulheres para libertar o povo da escravidão. E através de Cristo, Ele tinha prometido e Ele cumpriu a promessa de libertar todos espiritualmente. E a noção de escravidão que nós encontramos no verso 34 avança para a posição de escravos. Enquanto os judeus pensavam em si mesmos como filhos livres de Abraão, na realidade eram escravos do pecado. E no contexto, o genuíno filho é o próprio Jesus Cristo, que liberta da tirania do pecado e da escravidão do pecado. E aqueles a quem Jesus liberta
ele diz verdadeiramente são livres. Esta é a promessa que Cristo faz a cada ser humano. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também encontramos isso em São João 14,6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus dizendo que ele é a própria verdade. E por isso ele enfatizou dizendo também: conhecereis a verdade, porque eu sou a verdade e eu vos libertarei. Cristo, pela fé, nos liberta. E meus amados irmãos e amigos, existem algumas coisas que acontecem quando nós encontramos Cristo pela fé e quando Ele verdadeiramente nos liberta. Em primeiro lugar, nós temos paz interior no nosso ser. Encontramos descanso, diz a Bíblia, em São Mateus 28, capítulo 11, verso 28. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo: quem me encontra, quem verdadeiramente for libertado, terá paz interior no seu ser, encontrará descanso. Mas ainda nós podemos encontrar na palavra de Deus de que quando nós encontramos Cristo pela fé e Ele nos liberta, temos uma consciência pura. O passado já não tem poder sobre nós. E nós encontramos o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 23, verso 1. Encontramos descritas as palavras do apóstolo Paulo, dizendo, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Lucas relatando as palavras do apóstolo Paulo. Depois de ser um perseguidor da igreja de Cristo, Paulo agora é um servidor, é um seguidor e defensor da igreja de Cristo, com uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens, nos diz a palavra. Por quê? Porque Paulo um dia teve um encontro com Cristo pela fé e ele foi libertado. Por isso ele disse: hoje tenho uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Mas quando nós encontramos Cristo e Ele nos liberta, ainda também podemos entender que passamos a viver de uma maneira coerente com uma nova condição como filhos de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios 5,17, ele escreveu dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova condição de vida. O pecado fica no passado e a nova condição de vida é uma vida entregue completamente a Cristo. É uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade diante desse Senhor que nos traz a verdadeira liberdade. Mas ainda também, uma coisa que nós podemos concluir quando encontramos Cristo e Ele nos liberta, ficamos a saber que o ser é muito mais importante do que o ter, embora o mundo de hoje nos diz o contrário. As pessoas, para terem coisas materiais, muitas vezes passam por cima dos outros, mas para aquele que verdadeiramente encontra Cristo e é libertado, sabe que o ser é muito mais importante do que o ter. Por isso Deus quer, em primeiro lugar, que sejamos filhos autênticos e, consequentemente, Jesus disse aos discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus é fiel. Porque quando Ele nos resgata, quando encontramos a verdadeira liberdade em Cristo, Deus, por ser fiel, Ele também nos dará aquilo que nós precisamos. E por fim, uma outra coisa que nós encontramos em Cristo, quando na verdade encontramos este Salvador e Ele nos liberta, renunciamos
a fazer a nossa própria vontade, que é escrava do pecado, para confiarmos plenamente em Deus. O eu deixa de ter o centro e a prioridade agora será a pessoa de Deus. Ou seja, Cristo no seu coração. Esta é a vontade de Deus. A verdadeira liberdade é submissão ao senhorio de Cristo e a sua vontade, entendemos na palavra do Senhor. E algumas perguntas surgem nesta manhã. Já somos livres? Já experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo dá? Hoje ouvimos falar muito da palavra liberdade. Mas a verdadeira liberdade somente Cristo dá. Para aqueles que encontraram Cristo, vivam essa liberdade. E para você que ainda não conheceu Cristo, tem a oportunidade. Se o Espírito Santo estiver a falar ao seu coração nesta manhã, deixe que Ele faça aquilo que lhe apraz. Busque Cristo nesta manhã, porque a verdadeira liberdade só encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta do medo, Ele nos liberta da angústia, das incertezas da manhã em que todos nós vivemos neste momento, em Cabo Verde e no mundo. Mas Cristo nos liberta de tudo isso e traz esperança às nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco desde agora, para todo sempre. Amém.